Pessoal, seguimos aqui cobrindo o desespero dos bolsonaristas após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesse vídeo trago para vocês mais um surto desesperado de Eduardo Bolsonaro, também de Silas Malafaia e outros bolsonaristas que vieram a público desesperados pela condenação de Jair Bolsonaro. No caso de Eduardo Bolsonaro, vendo que não terá mais respaldo dos Estados Unidos, que Trump praticamente ignorou a condenação de Jair Bolsonaro que tivemos na noite de ontem. Eduardo inclusive anteriormente havia dito que os Estados Unidos reagiriam com sanções imediatas durante a votação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sancionando ministro por ministro que votasse a favor da condenação de Jair Bolsonaro, e nada aconteceu. Agora Eduardo Bolsonaro, desesperado, vendo que Trump não fará nada, decide adotar uma nova estratégia. Segundo ele, o foco agora é ir à Europa pedir ajuda para salvar Jair Bolsonaro. Esse cara não aprende, pessoal. Ele não cansa de passar vergonha e o desespero dele está nítido. Vamos começar vendo o vídeo dele aqui, depois vamos pro vídeo de Malafaia. Mas antes, vai deixando seu like, pessoal. Curte muito esse vídeo aí, ajude o nosso trabalho. Nós estamos trazendo a cobertura completa para vocês, todos os detalhes dessa condenação de Jair Bolsonaro e eventual prisão nos próximos dias. Então vai curtindo aí, se inscreva aqui no canal se você for novo aqui. Olha, a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente não são inscritas aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreve aí para nos ajudar, não custa nada para você. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí abaixo, ou você pode se tornar membro aqui do canal. Dito isso, pessoal, vamos começar aqui pela repercussão da fala de Eduardo Bolsonaro. Eu acredito que o minimamente justo seria esse processo ser levado para o plenário, né, para que fosse realmente dado a oportunidade aos 11 ministros, já que estão dando tratamento de presidente ao Bolsonaro, para fazê-lo. Ou melhor, o justo não seria nem o STF, seria descer para a primeira instância. E nada disso daí impede que, paralelamente, nem mesmo o Bolsonaro, os advogados dele, mas que outras pessoas entrem em cortes internacionais, como eu já começo a receber notícias de pessoas que vão fazê-lo. Lembrando que é um requisito para entrar, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional ou qualquer outra corte, normalmente internacional, né, que você tenha esgotado as vias internas. Então, quando ocorre o chamado trânsito em julgado, quando você não tem mais para quem recorrer, aí sim você pode pegar esse caso e levar ele para esses tribunais internacionais. E isso ocorre... E é a sua intenção fazer isso? É minha intenção fazer isso, né? Mas isso daí, Capelli, está ocorrendo, pelo menos eu tenho informações de que já existem grupos de juristas que vão fazê-lo, independentemente da vontade do meu pai ou propriamente minha. Ah, entendi. Então um grupo de juristas agora vai salvar o seu pai entrando num tribunal internacional. É cada uma, né, pessoal? Eu vi que há um grupo de advogados atuando nesse sentido, mas eu queria saber mais das suas iniciativas. Qual corte o senhor pretende acionar? Todas as cortes possíveis, né? Primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Isso passa pela Comissão Interamericana, que faz essa análise de juridicidade para ver se leva à corte. Tribunal Penal Internacional, qualquer outro tribunal latino-americano, né, qualquer outro tratado internacional que o Brasil seja signatário ou que aceite a Convenção Universal dos Direitos Humanos, para que a gente possa fazer esse embate no exterior também. Rapaz, o cara tá num desespero em último grau, pessoal. Não sabe mais o que fazer. Já tentou de tudo, agora diz que vai até o Tribunal dos Direitos Humanos. Logo eles, os bolsonaristas, indo atrás do Tribunal Internacional e do Tribunal dos Direitos Humanos, mostrando como são hipócritas esses caras. Talvez Eduardo Bolsonaro não tenha percebido que ele está recorrendo para as cortes erradas. O certo seria Eduardo Bolsonaro recorrer às cortes interplanetárias, visto que algum tempo atrás os bolsonaristas estavam esperando apoio dos ETs para salvar Jair Bolsonaro, para que ele continuasse sendo presidente da República. Talvez seja para a corte dos ETs que Eduardo tenha que recorrer. É cada uma, né, pessoal? Mas brincadeiras à parte, vamos ver aqui o desespero de Silas Malafaia também. Povo abençoado do Brasil, hoje é um dia triste na história do Brasil. 11 de setembro, quinta-feira, 2025. A Constituição, as leis, a justiça jogados na lata do lixo por aqueles que teriam que ser o maior exemplo de defesa das leis, o Supremo Tribunal Federal. Começa por uma turma julgando um ex-presidente com 3 suspeitos, segundo o Código de Processo Penal, artigo 254, Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. Uma vergonha. Antes de começar esse julgamento eu falei, isso é um teatro, isso é uma farsa. Bolsonaro já foi condenado por pura perseguição política. Perdão, gente, eu não tô conseguindo entender o que Silas Malafaia tá falando aqui. Tá na linguagem do choro. Oh, meu Deus do céu. Vocês viram algum ministro do STF dizer que o Fux mentiu, faltou com a verdade, que ele estava equivocado, que o que ele apresentou não corresponde às leis? Ninguém falou isso.
Fux detonou, destruiu os argumentos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino e desses que falaram depois dele, mostrando nas leis de que esse processo tinha que ser anulado. Tá certo, agora eles vão canonizar o Fux. O Fux foi tão brilhante, mas tão brilhante, que foi o voto vencido na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas isso aqui foi só pra gente ver um pequeno trecho do choro de Malafaia que se estende. Não compensa a gente ficar vendo esse vídeo por completo, porque o que a gente ia ver aqui a gente já viu. Ele está desesperado, como todos os outros bolsonaristas. E o presidente Lula, pessoal, também respondeu ao voto de Luiz Fux. Eu não tinha visto, essa notícia saiu ontem no final da noite. Na verdade, essa entrevista saiu ontem no final da noite. E o presidente Lula desceu a lenha no voto de Luiz Fux. Vamos reagir aqui? Olha, eu não posso ter uma opinião pública sobre o voto de cada ministro. Não é recomendável um presidente da República ficar dando palpite sobre o voto do ministro da Suprema Corte. Eu tenho uma tese pessoal, mas eu não posso dar. Eu acho que a Suprema Corte vai decidir com relação aos autos do processo. E cada ministro entenda aquilo que quer entender e dá o voto que queira dar. Sabe, eu espero que o processo não seja um processo contra um homem. Você não está julgando um homem pelo fato de ele ser um homem e ter sido presidente. Você está julgando o comportamento desse homem com relação à democracia do país. O senhor me permite insistir? Eu acho, Adriano, eu só acho que se a motivação da absolvição ou da condenação forem, sabe, os autos do processo, está bem feito. Sim, eu só preciso insistir por meu dever de ofício, porque o senhor já se manifestou publicamente várias vezes, dizendo que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe no nosso país, em que Jair Bolsonaro não se conformava com a derrota nas urnas e por isso tentou o golpe. E ontem o ministro Fux disse que não há nenhum vínculo de Bolsonaro com os manifestantes de 8 de janeiro. Chamou esses manifestantes de vândalos frustrados e absolveu. Olha, se eu fosse um juiz, eu tinha um voto para dar, mas eu posso te dizer o seguinte, olha, primeiro o Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país. Ele tentou dar um golpe, tem dezenas e centenas de provas, de atos, de fala, de discurso, de material por escrito, de tudo que ele tentou fazer, a ponto dele tentar, sabe, trabalhar a tentativa da morte do presidente da República eleito, do vice-presidente e do próprio Alexandre de Moraes. Isso tem mais do que prova. Agora, cada juiz vê aquilo que quer ver. Eu só acho que os juízes têm que ver a verdade. Tá aí a fala do presidente, muito pontual por sinal, respondendo também ao voto de Luiz Fux. Pessoal, vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias aqui. Comente o que você achou das notícias, pessoal. Tivemos aí o surto de Eduardo Bolsonaro dizendo agora que vai recorrer para as cortes internacionais, a choradeira de Malafaia. Logo mais eu volto com mais notícias, pessoal. Um abraço a todos e até já.